Olá, galerinha! Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática da nossa plataforma Google Sala de Aula. Eu sou a professora Narla Matias e vamos dar início à nossa aula. Pessoal, o tema da nossa aula de hoje é juros simples. E a habilidade que nós vamos trabalhar, ela é intitulada D19, resolver problemas envolvendo juros simples. Toda vez que nós falamos em juros simples, geralmente nós estamos nos relacionando com alguns termos, com empréstimo, com investimento, com recursos financeiros, com compras. Bom, no geral, toda vez que nós falamos de juros simples, nós estamos falando de dinheiro, né, de capital financeiro. Então, nossas questões vão rodear esses temas. Nós temos aí a nossa fórmula do juros simples. J, que é os juros, é igual ao capital vezes a taxa de juros vezes o tempo dividido para 100. O J representa os juros, pessoal, e esses juros eles sempre vêm na unidade de medida reais, em dinheiro. Da mesma forma, o nosso C ele representa capital e ele também vem em dinheiro, sempre em dinheiro. O nosso I é a nossa taxa de juros e ela sempre vem em porcentagem, é o nosso percentual de crescimento ou de desconto, dependendo da questão. E o nosso T é o tempo, que ele pode vir em dias, em meses, em anos, em bimestres, trimestres e assim por diante. Vai depender também da taxa de juros. A taxa de juros ela tem uma relação muito estreita com o tempo. Nós temos aqui a relação do montante. O montante é igual ao capital mais os juros. Lembrem-se, pessoal, algumas questões elas vão trazer o montante, que é o quê? É o capital aplicado mais os juros que rendeu dessa aplicação. Ou, por exemplo, numa compra à prestação, o capital seria o valor à vista e os juros seria aquele valor que você vai pagar a mais por estar pagando em prestações. Então, lembrem-se, o montante sempre é o capital mais os juros. Bom, pessoal, nós vamos agora iniciar a resolução da nossa primeira questão, exemplo de hoje. Durante a nossa leitura, nós já vamos demarcando, né, alguns pontos interessantes, indispensáveis, que nós usaremos para resolver nossa questão. Vamos às leituras. O investidor aplica R$ 1.000 a juros simples de 3% ao mês. Determine o valor recebido após 5 meses. O nosso capital, a primeira informação que aparece nessa questão, R$ 1.000. Como é que nós sabemos que é o capital? Justamente quando ele diz, o investidor aplica. Então, essa aplicação é o capital. É a partir do capital que os juros vai ser produzido. Então, 1.000 aqui é o nosso capital. Há um juro simples de 3% ao mês. 3% é a nossa taxa de juros. É muito importante também nós definirmos a questão aqui ao mês. Esse ao mês tem uma relação estrita com o nosso tempo. Por exemplo, se a nossa taxa de juros é 3% ao mês, o nosso tempo tem que vir em meses, como é o caso que vem nessa questão, e o tempo 5 meses. Então, nós temos aqui o capital de R$ 1.000, nós temos a taxa de juros de 3% e nós temos o tempo de 5%, e o nosso juros é realmente o que nós vamos calcular, porque a questão diz determine o valor recebido após 5 meses. Mais uma vez, nossas variáveis, nossa fórmula, juros é igual ao capital multiplicado pela taxa de juros, multiplicado pelo tempo dividido para 100. Então, nós temos, quem é o capital? O capital é 1.000. Nosso juros vai ser igual a 1.000, multiplicado por 3, que é
a taxa de juros apresentada nessa questão, e vezes 5, que é o tempo 5 meses, dividido para 100. Então, 1.000 vezes 3, 3.000, 3.000 vezes 5, 15.000. 15.000 dividido para 100, nós temos a nossa taxa de juros 150. É a resposta da nossa questão. Dando continuidade, pessoal, nós vamos agora para a questão exemplo 2 de hoje. Ela é da mesma habilidade, nosso mesmo descritor D19, mas ela pede de você, querido aluno, uma atenção maior, porque ela é um pouquinho diferente da nossa questão exemplo 1. Vamos à leitura. Um capital foi aplicado a juros simples com taxa de 10% ao mês durante 5 meses. Se no fim desse período os juros produzidos foi de R$ 305, qual foi o capital aplicado? Gente, essa questão ela é bem clara quando ela diz o que a gente deve calcular. Qual é o capital? Aqui já está bem claro que você e nós vamos procurar o capital dessa aplicação. A primeira informação que essa questão nos dá é a nossa taxa de juros de 10% ao mês, e sendo assim, o nosso tempo deve ser em meses, 5 meses é o nosso tempo, é o nosso T. E essa questão ela nos dá os juros produzidos de R$ 305. E ela é bem clara quando ela pede qual capital aplicado. Mais uma vez aí as variáveis aparecendo para vocês, a nossa fórmula também aparecendo, e vamos à resolução. Nós vamos substituir aqui o nosso juros, que nós conhecemos, que é R$ 305, igual o nosso C, nosso capital, nós não vamos substituir, porque nós não conhecemos, vezes a nossa taxa de juros, 10, vezes o nosso tempo, 5 meses, isso tudo dividido para 100. Repetindo aqui nosso 305, igual, nós vamos fazer a multiplicação desses elementos. C vezes 10, 10C, 10C vezes 5, 50C, ou 50 vezes C, tudo isso dividido para 100. Nós vamos fazer agora a nossa regrinha do produto dos meios é igual ao produto dos extremos, que nós conhecemos, né, como multiplicação em x, como regra de 3, tem vários nomes. Então, aqui, sempre abaixo desse número, né, tem um denominador 1, então 50C vezes 1 é 50C, 305 vezes 100 é 30.500. Nós podemos usar a nossa regrinha de multiplicação por 100, repete o primeiro valor e acrescenta 2 zeros ao final. Logo, nosso capital será igual a 30.500 dividido para 50. Por quê? Porque o nosso 50 estava multiplicando o C, logo o inverso dele é dividido por 50. Então, o nosso capital é R$ 610. Por que em reais? Porque sempre o nosso capital e o nosso juros é em reais. Bom, pessoal, essa é a nossa questão exemplo 3, para finalizar a nossa aula de juros simples. Essa questão ela é um pouquinho mais complicada e demanda de você, amiguinho, uma atenção especial. Vamos à leitura dessa questão, já identificando alguns pontos interessantes, as nossas variáveis. Miguel queria comprar um computador para melhorar sua participação nas aulas remotas. Em um determinado site, havia duas opções de compra: à vista, por R$ 1.800, ou a prazo, pagando em 1 ano e 2 meses, o que totalizava R$ 2.808, essas prestações. Qual a taxa de juros mensal utilizada pelo site? A nossa primeira informação que nós temos aqui é 1.800. Pessoal, esses 1.800, eles vão representar na nossa questão
o capital. Por quê? Porque, em tese, quando eu compro um produto à vista, esse valor, ele é o valor real, digamos assim, do produto. Se ele é o valor real, ele é o verdadeiro capital aplicado pela empresa. Então, esses 1.800, ele é o valor do capital. Nós temos aqui um prazo de 1 ano e 2 meses e nós temos que ter um cuidado todo especial aqui, porque nós temos duas unidades de medidas de tempo diferentes. Nós temos o ano e nós temos o mês, totalizando R$ 2.808. O que será esse R$ 2.800? Pessoal, esses R$ 2.808, ele é o montante da nossa aplicação. Por quê? Porque ele é os 1.800 investido e mais um valor em cima, devido à pessoa ter pagado em prestações. Esse valor a mais, ele é justamente os juros, né, que a empresa cobrou de Miguel para poder deixar com que ele pagasse durante 1 ano e 2 meses. Então, nós temos aqui o nosso capital 1.800, nós temos o nosso tempo 14. Por que o nosso tempo é 14 e não 1 ano e 2 meses? Porque bem aqui ao final da questão, ele é bem claro quando ele diz que ele quer a taxa mensal de juros. Se ele quer a taxa mensal, o nosso tempo eles tem que ser em meses e apenas em meses. 1 ano tem 12 meses, mais 2 meses dá 14 meses. E nós temos agora, qual a nossa taxa de juros? É justamente o que nós vamos calcular. E qual o nosso juros? Pessoal, nossos juros nós vamos tirar ele desse valor aqui do montante. Nós temos que o nosso montante é 2.808. Nós sabemos que o montante ele é igual ao capital investido mais os juros. Se 2.808 é o nosso montante e 1.800 é o nosso capital, porque é o valor à vista, logo, nossos juros é a diferença entre o montante e o capital. Portanto, nossos juros é R$ 1.008. Pessoal, mais uma vez, aí as nossas variáveis, o nosso capital 1.800, que é o valor à vista, o nosso tempo 14 meses, de 1 ano e 2 meses, o nosso juros 1.008, que é a diferença do montante menos o capital, e a nossa taxa de juros é o que nós vamos calcular. Mais uma vez aparecendo aí a nossa fórmula e agora nós vamos apenas substituir e fazer os cálculos necessários para encontrar nossa taxa de juros. Substituindo nossos juros 1.008 é igual ao capital 1.800 vezes a nossa taxa de juros. Vai permanecer a nossa incógnita I, porque nós não conhecemos, vezes 14, que é o nosso tempo. Isso tudo dividido para 100. Próximo passo é fazer a multiplicação. Repito, o nosso juros, porque por enquanto nós não iremos fazer nada com ele, e vamos multiplicar esses termos. 1.800 vezes I, 1.800I, 1.800I vezes 14, 25.200I, isso tudo sobre 100. Mais uma vez, nós vamos realizar a nossa multiplicação do produto dos meios é igual ao produto dos extremos, lembrando que abaixo do número 1.008 nós temos o denominador 1. 25.200i vezes 1 é 25.200i, igual a 1.008 vezes 100 é 100.800, a nossa regrinha de multiplicação por 100, repetindo os dois zeros ao final do primeiro número. Logo, o nosso I, a nossa taxa de juros, é igual a 100.800 dividido para 25.200, que era justamente o número que acompanhava o I, multiplicando. Logo, ele estará dividindo na operação inversa. Dessa maneira, nós temos a nossa taxa de juros igual a 4. Bom, pessoal, espero que vocês tenham aprendido tudo da nossa aula e até a próxima!